Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo as virtudes de Cristo Jesus, segundo a mansidão, segundo a longanimidade, né? Aquele que serve ao Senhor é longânimo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés tinha mansidão, as virtudes de Cristo. Moisés preferiu a desonra juntamente com aquele povo, ao invés de usufruir o palácio, ao invés de ser aclamado como príncipe, filho da, da filha de Faraó, né, ser aclamado como príncipe. Ele preferiu a desonra. Pela fé, ele preferiu seguir juntamente com aquele povo, porque no seu interior, seu coração dizia, né, que ele era segundo aquele povo. Quando ali houve a matança e a sua mãe o coloca naquele cesto, tirado das águas, ele agora tem que ser guiado por Deus, sair do Egito, ser liberto primeiramente do Egito, para depois cumprir o propósito do qual Deus o designou, para libertar aquele povo da escravidão do Egito. Como a Bíblia nos diz, ele primeiro tinha que libertar do Egito, ele tinha que retirar a trave do seu olho para depois remover o cisco do olho dos irmãos. Era necessário ele se esvaziar do Egito, era necessário ele seguir ouvindo a voz de Deus, porque sem intimidade, sem a obediência devida, não se consegue a sabedoria devida para estar libertando um povo, para estar unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente. É necessário, como ele sempre está nos dizendo, andar diferente do que há no mundo, do que é o mundo. Temos que seguir segundo aquilo que o Espírito Santo nos direciona. Temos que estar em obediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Conhecer a perfeita, agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. E a partir do momento que há a obediência e o seguimos o direcionar do seu Espírito, Ele é aquele que nós andamos não segundo a nossa própria vontade. Como ele mesmo disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele perseverou segundo o propósito do qual o Pai designou. A Bíblia diz que todos os dias em que aqui ele habitou na terra, quando Deus o enviou, porque ele foi gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que todos os dias ele orava, ele intercedia por nós, por todos aqueles que alcançam a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Ele é aquele que o Pai nos atrai até Ele e Ele nos leva até o Pai. O único que pode nos conceder, porque foi o único que passou por morte, e morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Esteve assentado à direita do Pai Todo-Poderoso,
mas como os 12 apóstolos venceram as 12 tribos de Israel, e Deus lhe concedeu o julgamento, e atualmente ele está no centro, como quem pisa uva nos lagares, está de pé do seu trono. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. Nada passa desapercebido dos seus olhos. Ele contempla. Assim, como a Bíblia diz que Deus ria com desprezo dos zombadores, atualmente Jesus ri daqueles que se levantam, das nações que amotinam em vão. Porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele fecha, ninguém abre. A que ele abre, ninguém fecha. O justo viverá pela fé. Todos aqueles que perseveram confiando naquele que é justo, porque está escrito: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Outra vez vereis aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, do qual ele disse que ansiava passar por um batismo, e através daquele batismo de fogo, no alto monte de Sião, ele despojou todo o principado, todas as potestades e todos os povos que amotinavam em vão, aqueles que depositam a confiança em seus deuses. Os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo. Os fariseus, aqueles que a Bíblia nos diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Todos os saduceus, que é uma seita, aqueles da qual ele disse, os anciãos, praticai o que eles dizem, mas não fazeis o que eles fazem, porque eram meramente ouvintes e não praticavam aquilo mesmo que falavam. Porque temos que ser ouvinte e praticante, temos que acatar as advertências, da quais lembrai-vos das virtudes de Jó. Jó era reto, íntegro, sincero, temente a Deus, que é o princípio da sabedoria, e desviava do mal. Mesmo assim, Satanás blasfemou contra a sua vida. Jamais diga que Deus tenta, porque ele não tentarás o Senhor teu Deus. Somos tentados pelos maus desejos. Deus nos coloca à prova, e depois de aprovados, de submetidos à prova, estamos com o caráter aperfeiçoado. Mas Deus também é aquele que permite as tentações, que permite com que o tentador, assim como na vida de Jó, ele diz: vê o meu servo Jó, quando é temente a mim, homem diferenciado sobre a terra. E Satanás blasfema, porque tu tem concedido riquezas a ele, ele tem sido próspero em todos os pontos, a família, e Deus permitiu, toque em tudo que ele tem, toque em sua família, e assim Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus. E mais uma vez ele diz: pele por pele, tudo que o homem tem ele daria pela sua vida. Mas Jó, assim como a Bíblia nos ensina, aquele que perder a sua vida, a encontrá-la. E a Bíblia diz que Deus disse: pode tocar na sua pele, mas o deixa vivo. E ele foi para um monte de cinza, foi acometido de uma chaga maligna, e em nada atribuiu falta a Deus. Ficou no monte de cinza a coçar com um caquinho de telha. Até mesmo a sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: tu falas como uma louca. Aceitei ele na alegria, não aceitarei na tristeza.
Assim, quando ele perdeu tudo que tinha, juntamente com a sua família, nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Assim como Abraão, quando o rei de Sodoma lhe faz uma proposta para que o rei de Sodoma lhe desse a fazenda e ele os entregasse as almas. E ele disse: longe de mim dizer que tomei algo de ti, a não ser estes que tomaram, mas nenhuma correia da sandália tomei de ti. Tudo quem me deu foi o possuidor dos céus e da terra. Por isso temos que estar vigilantes, porque aquele que toma por empréstimo daquele que é do mundo acaba se tornando escravo daquele que o tomou. E nós perseveramos segundo a fé opera em nós. Não seguimos segundo os homens naturais, mas seguimos pela fé. Assim como a Bíblia diz que pela fé Raabe creu que aqueles homens da qual anunciavam aquelas palavras, os espias, eram homens de Deus, e por isso lhe foi imputado como justiça, e ela não caiu naquelas muralhas juntamente com os incrédulos na muralha de Jericó. Isso foi-lhe justificado como justiça, e ela e a sua família foi salva pela fé, por ela crer primeiramente naqueles homens, e também por ouvir os feitos grandiosíssimos que o Deus Altíssimo já havia operado, livrado aquele numeroso povo da escravidão do Egito. E assim nós perseveramos dia após dia, rompendo de fé em fé, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque agindo ele ninguém impedirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E nós perseveramos quando ele disse: não temeis os homens, os meros mortais, que só têm o poder de destruir o corpo, mas antes vos ensinareis a quem deveis temer. Temei aquele que depois de retirar o fôlego de vida, o pneuma, do qual homem nenhum é capaz de retê-lo, tem o poder para lançar no fogo tanto o corpo como a alma, onde o fogo não se apaga. A este deveis temer, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que é desligado aqui na terra é desligado no alto dos céus. Aquele do qual nós perseveramos e o confessamos publicamente todos os dias. Aquele do qual está destruindo toda vã filosofia. Aquele que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Porque lembrai-vos, o próprio Deus Altíssimo disse: eu formo a luz, eu faço as trevas, eu formo o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo está sobre o seu controle, tudo está sobre o seu domínio. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, segundo ele nos direciona, nem um fio de vossa cabeça se perderá. Lembrai-vos dos apóstolos que, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. E todo aquele que perseverar até o fim, aquele que não negar por amor do seu nome, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque a casa do Pai há muitas moradas. Senão ele não nos teria dito, ele disse: não se turbe o vosso coração. E em mais um dia que se finda, Jesus é aquele que está aplanando os caminhos, entulhando os vales com os montes, preparando a sua vinda através do anjo do concerto.
Ele está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Ele é aquele que está derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela casa de comércio, de covil, de ladrões. E ele é aquele que purifica o templo, ele é aquele que tudo executa, ele é aquele que toda treva é revelada na luz, tudo aquilo que é dito entre as recâmaras, entre os quartos é revelado no alto do telhado, tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, porque a qualidade das obras são provadas pelo fogo, assim como o crisol é para o ouro e para a prata. No final de dia, com graça e sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.